agora vamos acessar os dados do Covid-19. Esses dados do Covid-19 estão em uma página do governo. Então, como é que a gente faz, Marcelo? A gente vai lá na internet, claro, e a gente acessa essa página. Deixa eu colocar aqui na internet. E aí nós vamos, então, acessar esses dados. Então, você vem aqui no Google, né, no bom e velho Google, e faz aquela pesquisa básica, né? Vou colocar aqui, ó, Covid, aí eu coloco Covid-19 Brasil Gov, tá? Se você colocar essa sequência aqui, você vai ver que o primeiro resultado aqui da busca do Google já é justamente o site onde você vai encontrar os dados referentes às ocorrências de casos de Covid-19. Então, se eu clicar aqui, eu vou acessar os dados, vejam só, vai carregar. Só um momento. Beleza? Carregou aqui os dados. Então, vejam só que aqui nós temos os dados atualizados. Como assim, Marcelo, atualizados? Então, quer dizer que todo dia isso aqui é atualizado, tá, pessoal? Eu tenho observado ao longo dos dias e todo dia, em torno de 6 horas, 5 a 6 horas da tarde, é feita a atualização desses dados. Então, aqui ele dá meio que um panorama aqui das ocorrências dos casos de Covid, como vocês podem ver, para cada estado. Também dá para ver aqui a evolução temporal e tudo mais. Então, você consegue fazer uma análise, né? Mas se você quer realmente produzir os seus dados, você vai ter que baixar, quer dizer, produzir os seus mapas ou os seus gráficos, você vai ter que baixar os dados. Então, você vai clicar aqui, ó, tá bem na cara aqui, ó, arquivo.csv. Você vai clica aqui, ó, e ao clicar, você vai salvar esses dados em algum local do seu interesse, tá? Então, eu já baixei esses dados e já deixei previamente baixado aqui no meu computador. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz para ler esses dados e, em seguida, como que faz para plotar o nosso mapa dos casos de Covid-19. Tranquilo? Bom, então vamos voltar para o RStudio para eu mostrar para vocês como fazer a leitura deste arquivo. Então, veja só, estou aqui voltamos na realidade para o RStudio, certo? Só que antes, deixa eu mostrar o que? A cara desse arquivo, tá? Então, toda vez que você baixar uns dados, você tem que abrir esses dados para ver o conteúdo, né? Para ver o que é que tem ali para você começar a entender. Então, eu abri ele aqui com um editor de texto qualquer e vejam só que esses aqui são os dados contidos dentro daquele arquivo ali que eu baixei lá no site do governo, certo? Certo. Então, o que é que tem aqui nesses dados, Marcelo? Vejam que na primeira linha nós temos um cabeçalho para esses dados. Olha só, um cabeçalho, isso é interessante. Isso é muito bom porque já deixa a coisa organizada. Então, nós temos um cabeçalho e temos o quê? Diversas colunas de dados. Então, aqui, ó, na primeira coluna de dados é a região. Vejam só que aqui nós temos região norte, e aí vários estados aqui com região norte e tal. E na segunda coluna nós temos o estado. Então, veja, estado aqui, ó, de Rondônia. Depois nós temos o que? A data. Olha só, tem informação referente à data. A data dos casos, né? Dos casos de Covid. Nós temos outra informação com o nome casos novos. Nós temos outra informação com o nome casos acumulados. Depois nós temos óbitos novos, óbitos acumulados. Tranquilo? Então, até aí tudo bem. Então, essa é nosso conjunto de dados que está em um arquivo do tipo CSV. Beleza? Então vejam só, agora esse CSV está separado por ponto e vírgula, tá? Vejam que isso também é interessante, a gente tem que se ligar nessas coisas, a gente tem que pegar os dados daquela analisada. Agora veja só, vejam que ele tem aqui um registro para cada estado e para cada data. Vejam só aqui, ó, desde o dia 30 do 1, ó, desde o dia 30 do 1 já tem aqui registros, então vejam, registro para cada estado. Então, à medida que vai passando aqui, eu vou descendo os dados, vai aumentando aqui a data, né? Vai passando a data. Então, vejam, aí quando chega no certo ponto, ou seja, o dia de hoje, estou gravando esse vídeo no dia 20 do 4, ou seja, no dia 20 de abril, então eu tenho os dados aqui até o dia 20. Então, quando chega aqui nesse ponto, que é o último dia da informação, aí começa o registro para outro estado. Então, veja como está organizado. Nós temos o registro de um estado, depois passa para o registro para outro estado. Depois vai passando o registro para outro estado. Agora nós estamos aqui no outro estado. Agora nós já estamos aqui no estado do Amazonas. E assim sucessivamente, tá? Todo mundo entendeu como é que tá os dados, como que os dados foram escritos aqui nesse arquivo. Isso é super interessante. Na verdade, isso é essencial para você saber o que vai fazer com esses dados. Você vai ter que ver como é que seus dados estão salvos, tá? Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí? Então agora vamos voltar para o RStudio aqui e vamos começar a brincadeira. Bom, primeiro passo, pessoal, que a gente vai fazer é a leitura desse arquivo. Ah, é verdade, vamos fazer a leitura do arquivo. Então, para fazer a leitura desse arquivo,
a gente vai utilizar uma função e o nome dessa função é read.csv. Marcelo, por que read.csv? Porque é a função utilizada para ler arquivos do tipo CSV. Só que esse CSV, ele é separado por ponto e vírgula, né? Ah, é verdade, lá as variáveis, elas estavam separadas por ponto e vírgula. Então, no RStudio, isso faz, aliás, no R, na linguagem R, isso faz diferença, tá? Se está separado por vírgula ou por ponto e vírgula. Beleza, beleza. Então, tudo bem. Nós observamos lá o arquivo tal, e esse arquivo ele está em uma pasta, né? Está em uma certa pasta. Então vamos fazer assim para ficar melhor. Eu vou definir o diretório que eu quero trabalhar aqui na linguagem R. Então como é que a gente faz, Marcelo, para definir o diretório? Nós utilizamos uma função chamada setwd. Setwd. Então vou colocar aqui, ó, setwd, que com essa função nós vamos definir o diretório que nós queremos trabalhar. Mas por que, Marcelo, setwd? Deixa eu explicar para vocês que é bem interessante. Set significa definir. E W é uma abreviação, né? A primeira letra da palavra work. E aqui o D é a primeira letra da palavra directory. Vejam só que interessante. Então, o setwd é o quê? É definir um diretório de trabalho. Por quê? Porque work significa trabalho e directory significa diretório. Então, setwd é definindo o diretório de trabalho. Então, por isso que as funções são escritas assim, porque elas são baseadas na língua inglesa. Beleza? Beleza. Então, aqui eu vou definir o meu diretório de trabalho. Tranquilo, pessoal? Então, para eu definir o meu diretório de trabalho, só basta eu colocar aqui o caminho para a minha pasta, né? O caminho para a minha pasta, tudo isso entre aspas. E onde é que está a sua pasta, Marcel? A minha pasta está aqui, ó, em Home. Então, vou colocar aqui Home, Marcel. Em seguida, tem outra pasta com o nome Mega. Em seguida, tem outra pasta, aliás, tem uma pasta com o nome Aulas, beleza? Aulas. Em seguida, tem outra pasta com o nome Mapa Covid, beleza? Então, com isso, eu estou definindo o meu diretório de trabalho. Tranquilo? Tranquilo, bem fácil isso aqui. Agora, vejam só, pessoal, esse diretório pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas. Por que, Marcelo? Um pouco estranho, está estranho. Porque eu estou utilizando aqui um sistema operacional chamado Linux. E aí difere um pouco no diretório, tá? Agora preste atenção. O que difere só é o diretório. Os comandos aqui são os mesmos. Por que são os mesmos, Marcelo? Porque é a mesma linguagem, a linguagem R. Então, quem está usando o Windows vai começar com uma coisa mais ou menos assim. C maiúsculo, 2 pontos, barra, e aí você vai colocar a pasta em seguida que você quer trabalhar. Basicamente isso, né? Quem usa o Windows aí sabe disso muito bem. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Estou aqui definindo meu diretório. O que é que eu faço, Marcelo? Eu venho aqui e eu executo essa função, e aí o R sabe agora que eu estou trabalhando nesse diretório. Dá para eu ver quais são os arquivos que estão nesse diretório, Marcelo? Dá sim. Como é que você faz? Você usa uma função chamada list.files. Então, vou colocar aqui, ó, list.files, e aí vejam que eu tenho aqui os arquivos para o meu diretório. Beleza? Tranquilo? Então, quais são esses arquivos? Tenho aqui uma pasta com o nome icon, que significa ícones. Tenho aqui uma pasta com o nome dados e tenho justamente o arquivo aqui, né, que eu estou salvando o meu script, que é o plot_mapa_covid.r. Beleza? Então aqui, ó, dentro dessa pasta dados, tem o meu arquivo referente aos dados dos casos de Covid-19. Então o que é que eu faço, Marcel? Bom, agora eu já estou na pasta que eu quero trabalhar. Certo, certo. Então eu vou utilizar uma função para fazer a leitura do meu arquivo, beleza? Beleza. Qual é o nome dessa função? Olha, você pode usar essa função aqui, ó, read.csv2. Agora só eu colocar o seguinte, ó, vou colocar aqui dados. Por que dados, Marcel? Porque o meu arquivo está dentro da pasta dados. Então, coloco aqui dados. Depois eu coloco mais o que, Marcel? Eu coloco mais uma barra aqui, ó. E aqui, depois da minha barra, eu coloco o nome do meu arquivo. Agora, vejam só, pessoal. Para cada pasta, eu separo elas por barra. Vejam que aqui, ó, depois do Covid, que é a pasta que eu estou trabalhando, existe uma barra. Olha só, depois do Covid tem essa barra aqui. Então, isso quer dizer que quando eu quiser acessar a outra pasta aqui, eu nem preciso colocar a barra. Por quê? Porque eu já coloquei aqui, ó, a barra aqui em cima, beleza? Tranquilo? Então, já estou no diretório correto. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, agora só é eu executar aqui, ó, e ao executar, vejam que já foi feita a leitura aqui do meu arquivo. Olha só, vejam que eu li aqui o arquivo referente aos casos de Covid-19. E vejam que, por padrão, aquele cabeçalho que estava lá no meu arquivo, no arquivo dos casos de Covid, ele já foi utilizado
para nomear a nossa coluna de dados. Então vejam que essa coluna de dados aqui é um data frame e esse data frame aqui, ele já está nomeado. Tranquilo? Beleza até aí? Tudo fácil, tudo tranquilo. Agora deixa eu só melhorar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Beleza. Então tudo bem. Vejam que eu utilizei aqui a função readCSV2. Por que, Marcel? Porque os meus dados estão separados por ponto e vírgula. Mas dá para usar a função read.csv? Dá para usar sim a função read.csv. Só que nesse caso aqui, ó, você vai ter que especificar que os seus dados estão separados por ponto e vírgula. Como é que faz essa especificação? Você coloca aqui, ó, o argumento sep, que é uma abreviação de separation. Então você vai dizer, ó, qual é a separação, Marcel? A separação é por ponto e vírgula. Então vejam só, eu vou fazer a leitura do arquivo utilizando outra função, tá? É uma função parecida, só para vocês verem que dá para fazer de duas formas. Então agora é só executar, e ao executar novamente eu fiz a leitura do meu arquivo. Então beleza, então aqui ó, eu vou atribuir a leitura desse arquivo a uma variável, eu vou chamar o nome de COVID, beleza? Tranquilo? Então eu vou colocar aqui ó, COVID, e aqui quando eu fizer a leitura, agora os dados vão ser atribuídos à minha variável COVID. Então só executar agora, e tranquilo, nós temos aqui que os nossos dados estão ó, atribuídos à variável COVID.